né? Na cara do gol, algumas oportunidades na cara do gol. O Jô perdeu aquele gol, mas pelas informações parece que ele estava impedido. Então, né? Teve as chances com o Cleison, teve muitas triangulações, que é o que eu busco. E eu tenho certeza que se o campo tivesse molhado, que todas as equipes agora que vêm jogando contra, é uma estratégia e não tão errado. Se o campo tivesse molhado, a gente tinha criado muito mais oportunidades. Independente do resultado, a gente tem que jogar bem todo jogo, né? Procurar ser melhor, se impor e merecer. Muitas vezes você joga melhor e não ganha, né? E você sai feliz com o rendimento e triste com o resultado. E muitas vezes você não joga bem e ganha. Feliz pelo resultado e triste pelo desempenho. A gente tem que achar esse equilíbrio. O Corinthians vai entrar todo jogo. A partir de agora, claro que a ideia do Corinthians em qualquer competição é brigar lá em cima, mas o meu foco agora é o Santos no sábado em casa. Na minha concepção, na minha ideia de trabalho que eu implantei, 80% dos jogos nós jogamos bem, né? Não sei qual que é a de vocês, o que vocês pensam, mas o que eu implantei como ideia saiu do papel, através de trabalho e treinamento. E a ideia é buscar o equilíbrio sempre, para qualquer equipe. É interessante que o Carille ele já chegou a falar em uma entrevista coletiva, tantas que ele deu nessa temporada, que ele não gosta de acompanhar análises dos jogos do Corinthians, porque isso aí alteraria as convicções dele, influenciariam nas convicções dele. E agora ele traz números dele, segundo o próprio técnico do Corinthians, em pelo menos 80% dos jogos do time na temporada, o Corinthians foi bem. Agora o retrospecto mostra isso, né, Mas Paulo? É isso. Quem é o campeão, Paulista? É o Corinthians. Quem tem o líder do Brasileirão. E só para você ter uma ideia, ninguém é 100% nesse campeonato. Não, né? Chamou atenção, hein? Ninguém é 100%. Rodada, hein? Mas olha, média de gols altíssima. Ainda temos jogo hoje, se não me engano, ontem acho que foram Chapecoense e Avaí. 34 gols, se não me engano, em 9 jogos. Uma baita. Posso estar enganado em um 33, 32, mas eu acho que essa média, daqui a pouco a gente faz a conta certinho para você. Mas acho que são 34 gols em 9 jogos. E outro detalhe, temos 4 invictos, me ajudem aí. Acho que é Chapecoense, Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. 4 invictos em 3 rodadas. Às vezes você chega na 7ª, 8ª, 9ª rodada com o maior número de invictos. Esse ano não. Como ressalto e reforço, o Campeonato Brasileiro é dificílimo de jogar. É dificílimo de jogar quando você tem... Só o fato, na 3ª rodada, não ter mais time invicto, mostra isso que você está falando. Exatamente. Time 100% de invicto, nós temos 4 invictos, né? Exatamente. Não temos com 100% de aproveitamento. Então, é esse tipo de resultado que mostra qual é o grau de dificuldade. O Carille tem toda a razão. O time dele joga certinho. Não convence como um espetáculo, como um grande jogo de futebol. Mas faz 1-0, bota 3 pontinhos na conta e vai seguindo. E o tal desse 1-0, todo mundo remete à temporada do Tite, no comando do Corinthians. Tite foi campeão mundial e campeão brasileiro. Qual foi o ano do título do Brasileirão? 2012, Libertadores. 2012. Não, 2012 foi Libertadores e Mundial. Mas na Libertadores era isso aí, era na conta do chá. E tem um detalhe, esse negócio da conta do chá, quando o Corinthians foi campeão, ele chegou a vencer 11 rodadas. Dessas 11 rodadas que o Corinthians venceu, 6 delas foram exatamente assim, 1-0 magrinho, justamente na temporada que o Corinthians tá lá, 3 pontinhos, se vai ser 7 gols ou 1, 3 pontinhos tá na conta, Paulo Lima. O Guilherme Arana, esse menino que ficou, tá muito bem. O Wendel, que foi embora, né, que era o lateral titular, foi pro Inter. O Arana ficou numa aposta da diretoria, numa aposta do Carille, que conhecia ele da base. Ontem, como o Carille falou, né, o Jô perdeu um gol ali num passe do Arana, e o gol do Rodriguinho também pelo lado esquerdo, com o Arana saindo muito bem. E o Rodriguinho, impressionante, né? Jogador que teve apagado em vários clubes, sempre se achando que era uma esperança de um grande jogador, desencantou no Corinthians, como está no... Ele pintou bem no América, foi muito disputado por Flamengo, Grêmio, enfim. Rodou. Aí o Corinthians acabou contratando, emprestou pro Grêmio, né, se eu não me engano. Acho que sim, no Grêmio, e não tenho certeza. Retornou. E Paulo Lima, antes da gente acionar um outro companheiro nosso aqui do Fox Sports, vamos falar do campeão da Série B, o Atlético Goianiense, mais uma vez não vence. A partir do momento, todo mundo, a gente sempre reforça, início do Campeonato Brasileiro. Mas a partir do momento que você carimba aí 3 derrotas... E lembra recentemente quando perdeu para o Flamengo, todo mundo falou, mas o Flamengo tinha obrigação de vencer bem. Não é bem assim, o jogo lá não é fácil. É um time que subiu da Série B, campeão da Série B, contratou de 8 a 9 novos jogadores, manteve o Cabo como seu treinador. É lógico, os resultados adversos, mas pense bem, pegou um Flamengo e pegou um Corinthians. Né? Time de ponta de tabela.
e queira ou não queira, a gente fica ressaltando muito e valorizando muito o futebol dos grandes centros, não tem a menor dúvida disso, mas pensar que nos outros centros que tem menos investimento, que tem menos aporte financeiro, às vezes as coisas acontecem de altamente positivo. Não é o caso do Atlético nesse momento, né? O Atlético passa por 3 rodadas de derrotas consecutivas e você vê que o Atlético Paranaense também está lá embaixo na ponta da tabela. Olha aí a diferença de investimento. Né? São 2 clubes com camisas em preto e vermelho e preto como queiro, com investimentos diferentes e também está lá embaixo na ponta da tabela. A dificuldade do Atlético Paranaense é muito menor, tem muito mais chance de crescer porque tem uma equipe mais qualificada, tem um comando técnico que aparentemente, né, vai dar resultado com o Autuori fora do banco de reservas e o Batista agora no banco, mas é isso, a parte de investimento pesa, lógico que pesa. Mas eu não classifico ainda como um time já com aquele carimbo de segunda divisão. Não, eu acho que é muito cedo. O campeonato, né? O campeonato do Atlético Goianiense vai ser esse aí, né, Lívia? Chegar aos 45 pontos. Vai oscilar. O campeonato é esse, é 45 pontos para tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Só precisa tomar cuidado para não ficar muito distante da galera que briga. Na virada do ano, quando tivermos o segundo turno, aí é que a gente vai poder avaliar. E é legal a leitura, né? Não existe recuperar ponto. Ponto perdido é ponto perdido. Acabou. Um abraço, perdeu, já era, não busca mais. Vamos lá então, vamos chamar o Gudrian Neufer, ele tá lá em São Paulo, né? Tá lá no seu, no meu, no nosso Pacaembu, Gudrian Neufer. Bom dia, Fox, pra você. Seja bem-vindo. Vamos começar bem a semana, certo? Certo. Bom dia, Lívia, Calheiros, Paulo Lima, amigos do Bom Dia Fox. Sabe há quantos dias o Corinthians não sabe o que é perder? 70 dias, mais de 2 meses sem derrota. A última derrota foi no Campeonato Paulista, ainda para a Ferroviária. Esse ano são 32 jogos. Desses 32 jogos, 20 vitórias, 10 empates e apenas 2 derrotas, um aproveitamento de 72%. E no fim de semana tem um outro jogaço contra o Santos em Itaquera. No sábado. Na sexta, o Corinthians completa 1 ano sem derrotas em Itaquera, mas o teste no sábado vai ser complicado, mais um clássico. Mas esse ano o Corinthians não sabe o que é perder clássicos. Já foram 5, 3 vitórias e 2 empates. De 1-0 em 1-0, o Corinthians vai obtendo recordes, tabus e números. Já são 16 jogos sem perder, uma sequência que só apenas com Tite o Corinthians alcançou em 2015. Aonde vai parar esse Corinthians do técnico Fábio Carilli? Eu volto com vocês aí no estúdio do Bom Dia Fox. O Gudrian, já aproveitando números que você... interessantes isso aí. 5 clássicos, 3 vitórias, 2 empates. Não, e o detalhe, 70 dias sem perder, foi perder lá para a Ferroviária, a gente lembra que foi perder num jogo com polêmica de arbitragem. E coloca... Gol irregular. Coloca na conta... O técnico Carilli, todo mundo ainda meio desconfiado, 20 vitórias. Se eu estiver errado, você me corrige. 10 empates e apenas 2 derrotas. A pergunta do Gudrian é no mínimo pertinente. Onde vai parar esse Corinthians? Onde vai parar esse Corinthians? Só o tempo dirá. Agora, Gudrian Neufer, aproveitando que você está em São Paulo, está bem pertinho do Pacaembu, eu vou puxar para um outro time, tá? Eu quero saber aonde o Santos vai parar. Pode parar no Pacaembu? Porque, olha, tá fazendo falta, hein? Porque o retrospecto do Peixe jogando nesse estádio é fantástico. E jogando na Vila no final de semana, acabou perdendo para o Cruzeiro. E muita gente já está querendo ver o Santos jogando no Pacaembu. Pois é, Calheiros, isso é uma novidade, porque no ano passado o Santos era praticamente imbatível na Vila. Esse ano a história tem sido bem diferente, já perdeu mais de 3 vezes no Campeonato Paulista, agora perdeu de novo no Campeonato Brasileiro. E aqui no Pacaembu, o Santos agora virou a invencibilidade, virou aqui para o Pacaembu. Além da diretoria arrecadar muito mais. Só que os jogadores preferem a Vila Belmiro. Em toda entrevista coletiva, eles elogiam o Pacaembu, é a segunda casa do Santos e tal, mas a gente prefere jogar na Vila. E assim vai ser
na Libertadores. A Libertadores que tem segurado o emprego do Dorival Júnior. A Libertadores, porque no Paulista o time não chegou nem nas semifinais e agora no Brasileiro perdeu em casa outra vez. Calheiros, Lívia. Pois é, ô Gudrian, fica aí já que você tá na sombrinha, tá super bem posicionado, Pacaembu ao fundo. Eu gosto tanto desse estádio, eu tenho uma saudade daí. Você volta porque nós vamos falar justamente da derrota do Santos, porque jogar no Caldeirão da Vila pro Santos, ô Calheiro, sempre foi um sinônimo de vitória, era quase que garantido. Mas aí ninguém combinou isso com o Cruzeiro. A Raposa surpreendeu e saiu da Baixada Santista com os 3 pontinhos na bagagem.